Ele o humilhou na frente de todos por suas roupas simples e sua pele negra, um erro fatal. Mal sabia que aquele idoso era o dono de tudo e voltaria em 24 horas para tomar o que era seu. "Fora daqui! Agora!" Heitor rosnou. O hall de entrada congelou. Recepcionistas pararam de digitar e um investidor que chegava parou com a mão na porta giratória. Senhor Roberto, o idoso de roupas gastas, apenas o encarou, sem se mover. Seu olhar era calmo, mas pesado. "Você é surdo? Eu disse para sair da minha empresa. Não permito mendigos aqui." Heitor cuspiu as palavras, o rosto vermelho de raiva. Um murmúrio percorreu o ambiente luxuoso. Os funcionários se encolheram em suas mesas, fingindo não ver, mas todos escutavam. Heitor deu um passo à frente, o peito estufado em seu terno de grife. Ele apontou para a porta de vidro, o relógio de ouro brilhando em seu pulso. "Sua presença contamina meu ambiente de sucesso. Não vou repetir." O silêncio era total. O único som era a fonte de água minimalista no centro do saguão. Senhor Roberto não moveu um músculo. Ele apenas observava o jovem empresário, como um geólogo analisa uma rocha prestes a rachar. A falta de reação do idoso enfureceu Heitor ainda mais. Ele se sentiu desafiado, desrespeitado. Heitor agarrou o braço magro do Senhor Roberto, apertou com força. "Saia agora, ou chamo a segurança para te arrastar." O rosto do idoso não demonstrou dor, apenas uma profunda decepção. Como o jovem que ele ajudou a erguer se tornou esse monstro. Essa história é um lembrete poderoso de que a verdadeira autoridade não grita. Para não perder o desfecho chocante desta vingança, inscreva-se agora e ative o sino. Você não vai se arrepender. O som da porta de vidro se fechando com um clique seco ecoou na mente do Senhor Roberto. Não era o som do presente, mas o de uma porta de garagem se abrindo, 7 anos atrás. O cheiro de poeira e café barato invadiu sua memória, transportando-o para um pequeno galpão mal iluminado. Lá estava Heitor. Não o tirano de terno caro, mas um jovem de 21 anos, com os olhos brilhando de ambição e uma camiseta puída. Ele gesticulava com paixão na frente de um quadro branco manchado, explicando algoritmos complexos para um Roberto igualmente disfarçado, vestindo um simples macacão de zelador. "Nós vamos mudar o mundo, senhor", disse o jovem Heitor, a voz cheia de uma sinceridade que parecia impossível de ser fingida. "Vamos conectar pessoas, criar oportunidades. Não é sobre o dinheiro, é sobre o impacto." Roberto, usando o pseudônimo de investidor anjo anônimo, viu ali uma faísca rara, uma visão pura. Naquele dia, ele decidiu apostar naquele garoto. Assinou o cheque que deu vida a Nexus Tech. O cheiro de café se transformou no aroma de um perfume caro. A memória saltou para 3 anos depois. Roberto estava sentado em um café sofisticado, do outro lado da rua, da já imponente sede da Nexus Tech. Ele não estava ali por acaso. Dr. Matias, seu advogado e braço direito, sentou-se à sua frente com uma expressão preocupada. "Ele está mudando, Roberto", disse Matias em voz baixa. "Relatos de arrogância, demissões por motivos banais. Ele chama os funcionários de recursos descartáveis." Heitor, que passava pela janela do café naquele exato momento, não os viu. Ele andava rápido, falando ao telefone, o rosto uma máscara de impaciência. Ele empurrou bruscamente um pedestre que estava em seu caminho, sem sequer olhar para trás. Aquele gesto pequeno e cruel foi a primeira rachadura na estátua que Roberto havia ajudado a construir. A decepção era uma pedra fria em seu estômago. A pedra se tornou uma montanha. A memória final era de uma semana atrás. Roberto estava em sua biblioteca, lendo um relatório detalhado de Matias. O documento listava uma série de ações antiéticas, apropriação de ideias de funcionários juniores, assédio moral velado, a criação de uma cultura de medo. Ele esqueceu de onde veio. Sussurrou Roberto para o silêncio da sala. Ele esqueceu porque começou.
Foi ali que a decisão foi tomada. Ele precisava ver com os próprios olhos. Precisava dar a Heitor uma última chance de provar que o jovem sonhador do galpão ainda vivia em algum lugar dentro daquele monstro corporativo. Ele se levantou, deixou seu terno de bilionário no armário e pegou as roupas simples que usava para andar pela cidade sem ser notado. O barulho de uma buzina alta na rua trouxe Sr. Roberto de volta. O ar frio da cidade batia em seu rosto. Ele estava na calçada, o prédio da Nexus Tech se erguendo atrás dele como um monumento à sua própria criação corrompida. A humilhação ainda queimava, mas agora estava misturada a uma fria e cristalina resolução. A última chance havia sido dada. E falhado espetacularmente. Ele tirou do bolso um celular simples, um modelo antigo que usava para emergências. Com os dedos firmes, discou o número de Matias. Quando o advogado atendeu, a voz de Roberto era calma, mas carregada com o peso de uma tempestade prestes a desabar. Matias, disse ele, comece os procedimentos. De volta à sua sala panorâmica no último andar, Heitor tentava se recompor. O gosto amargo da raiva ainda estava em sua boca. Ele se sentia justificado, mas uma parte incômoda de sua mente não conseguia apagar a imagem do olhar sereno do idoso. Balançou a cabeça tentando focar. Tinha algo mais importante para fazer. Uma videochamada com investidores de Singapura. Um contrato de expansão que poderia dobrar o valor da Nexus Tech. Ele ajeitou a gravata, forçou um sorriso para a webcam e iniciou a chamada. Senhores, é um prazer revê-los, começou ele, a voz soando mais tensa do que pretendia. Do outro lado, o Sr. Chen, um homem de negócios implacável, o observava com olhos de falcão. Heitor, seus números preliminares deste trimestre nos preocupam. Heitor sentiu uma pontada de pânico. Apenas um ajuste de mercado, Sr. Chen. Uma flutuação sazonal. O plano de crescimento que enviei... Seu plano é ambicioso, interrompeu Chen. Mas a execução parece instável. Recebemos relatórios sobre uma alta rotatividade de pessoal. Isso afeta a confiança. Heitor engoliu em seco. Aquele idoso desgraçado o desconcentrou. Ele tentou argumentar, citando projeções e sinergias, mas sua mente continuava voltando para o hall de entrada. Em um momento crucial, enquanto explicava a arquitetura de um novo sistema, ele se perdeu. Gaguejou. Uma gota de suor escorreu por sua têmpora. Sr. Chen notou. Talvez devêssemos revisitar isso em algumas semanas, Heitor. Precisamos de estabilidade, não de suor. A chamada terminou. Um silêncio mortal preencheu a sala. Heitor olhou para a tela escura, seu próprio reflexo distorcido o encarando. Ele não sentiu remorso pelo que fez ao idoso. Sentiu fúria por ter se deixado abalar. Com um grito de frustração, ele varreu os papéis de sua mesa com o braço, espalhando-os pelo chão de mármore. O obstáculo não era o velho, era sua própria incapacidade de manter a fachada de controle absoluto. Aquele contrato era seu desejo, sua obsessão. E ele estava fracassando. A porta de seu escritório se abriu e sua assistente, Ana, entrou com cautela. Senhor, um e-mail urgente do Conselho de Investidores acabou de chegar. O que eles querem agora? Heitor rosnou, ainda de costas para ela. Parece uma intimação, disse ela, a voz trêmula. Eles estão questionando as despesas do último trimestre e solicitando um relatório detalhado sobre a cultura da empresa e as taxas de demissão. Heitor se virou lentamente. O e-mail era de um escritório de advocacia que ele não reconhecia, representando um grupo majoritário do conselho. O tom não era de pedido, era de exigência. Frio, profissional e ameaçador. A humilhação da videochamada se transformou em um medo gelado. O conselho sempre fora passivo, um grupo de velhos que apenas assinava os cheques e colhia os lucros. Quem era esse grupo majoritário? Responda a eles, disse Heitor, tentando manter a voz firme.
Diga que os relatórios estão em conformidade e que nossa cultura é de alta performance e que não respondo a escritórios de advocacia de quinta categoria. Senhor, com todo respeito, a linguagem deles é muito séria. Talvez devêssemos consultar nosso jurídico, Ana sugeriu. Eu sou o jurídico desta empresa, Heitor explodiu. Eu sou tudo nesta empresa. Faça o que eu mandei. Ana recuou, os olhos arregalados. Sim, senhor. Ela saiu, fechando a porta suavemente. Heitor sentou-se em sua cadeira, o coração martelando. Ele redigiu ele mesmo a resposta, uma mistura de arrogância e desdém, questionando a autoridade do tal grupo e reafirmando seu controle total. Ele apertou enviar com uma força desnecessária, como se o clique pudesse encerrar o assunto. Mas a derrota era palpável. Ele havia perdido o contrato de Singapura e agora estava em guerra com seu próprio conselho. Uma guerra que ele nem sabia que estava acontecendo. Aquele idoso... Seria coincidência? A ideia era absurda, mas se alojou em sua mente como um vírus. Naquela noite, Heitor não conseguiu dormir. O silêncio de seu apartamento de luxo era ensurdecedor. Ele andava de um lado para o outro, uma taça de uísque na mão, a cidade de São Paulo brilhando lá embaixo como um tapete de diamantes que ele sentia estar escorregando por entre seus dedos. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu vulnerável. A imagem do rosto de Senhor Roberto, calmo e julgador, assombrava-o. A arrogância que o sustentava durante o dia começou a ruir, dando lugar a uma dúvida corrosiva. Talvez eu tenha ido longe demais, murmurou para o vazio. Ele se lembrou do galpão, do cheiro de poeira, da paixão que sentia. O que aconteceu com aquele jovem? Quando ele se tornou alguém que sentia prazer em humilhar os outros? Uma memória específica veio à tona. Seu pai, um homem simples e trabalhador, sendo demitido de forma humilhante por um chefe jovem e arrogante, muito parecido com o que Heitor era agora. Ele se lembrou da vergonha e da raiva que sentiu, da promessa que fez a si mesmo de que nunca estaria naquela posição. Ele seria o que demite, não o demitido, o que humilha, não o humilhado. O medo de ser fraco, de voltar a ser o filho do operário impotente, era seu demônio mais profundo. Essa memória o fez hesitar. Talvez ele devesse pedir desculpas, tentar consertar as coisas. Mas como? Ele nem sabia o nome do velho. E o conselho? Pedir desculpas a ele seria admitir fraqueza, o pecado capital em seu livro de regras. A dúvida o paralisou. Por um instante, ele considerou vender sua parte, pegar o dinheiro e desaparecer. Viver em uma ilha, longe de tudo e de todos. Desistir. Mas então, a imagem de seu pai se sobrepôs à do Senhor Roberto. A fraqueza de um, a serenidade desafiadora do outro. A hesitação se transformou em raiva novamente, uma raiva contra si mesmo, por duvidar. Não, disse ele em voz alta, o som ecoando no apartamento vazio. Eu não construí tudo isso para deixar um velho e um bando de burocratas tirarem de mim. Ele não ia recuar. Ele ia lutar. Ia dobrar a aposta. Encontraria quem estava por trás do ataque do conselho e o destruiria. Esmagaria qualquer um que ficasse em seu caminho, começando pela manhã. A decisão estava tomada. A dúvida foi expurgada, substituída por uma determinação fria e brutal. Ele não era mais o jovem sonhador. Era um rei defendendo seu castelo e não haveria piedade para os invasores. A manhã seguinte chegou com uma tensão palpável no ar da Nexus Tech. Heitor convocou uma reunião geral com todos os funcionários no auditório principal. Ele subiu ao palco, o rosto uma máscara de confiança forçada, mas os olhos traindo uma noite mal dormida. O silêncio era pesado. Bom dia, equipe, começou ele, a voz ressoando nos alto-falantes. Quero falar sobre excelência, sobre a imagem que projetamos. A Nexus Tech não é apenas uma empresa,
é uma marca de vencedores. E vencedores não se misturam com distrações. Ele fez uma pausa, olhando para a plateia. Ontem, tivemos um incidente na nossa recepção. Um indivíduo inadequado tentou perturbar nosso ambiente. Alguns de vocês podem ter se sentido desconfortáveis. Ele deu um sorriso que não alcançou os olhos. Quero que entendam. Minha reação não foi um excesso, foi um padrão. Nós somos um clube exclusivo. Nossa porta de entrada é um filtro. Não toleramos mediocridade, nem na competência, nem na aparência. Aquele homem representava o fracasso, a desordem, e eu o removi. Assim como removeria qualquer peça que não se encaixe em nossa máquina de sucesso. Ana, sentada no meio da multidão, sentiu um calafrio. Ele não estava se desculpando, estava se gabando. Estava usando a humilhação pública de um idoso como uma lição de gestão. Ela olhou ao redor. Alguns funcionários, os mais jovens e ambiciosos, acenavam com a cabeça, absorvendo a mensagem tóxica. Outros, os mais velhos, olhavam para o chão, os rostos impassíveis, mas os punhos cerrados. A plateia estava passiva, intimidada. Heitor sentiu o poder voltar. Ele estava no controle novamente. Lembrem-se disso quando voltarem para suas mesas. Perguntem-se, eu pareço um vencedor? Eu ajo como um? Porque se a resposta for não, talvez a porta da Nexus Tech também não seja para vocês. A lição de Heitor não foi suficiente. A resposta desafiadora que ele enviou ao conselho foi recebida com um silêncio gelado, o que o deixou ainda mais paranoico. Ele precisava de um bode expiatório, um alvo para sua fúria, e ele decidiu que seria o próprio idoso. Ele chamou seu chefe de segurança, um ex-policial truculento chamado Vargas. Eu quero que você encontre o velho que esteve aqui ontem, ordenou Heitor em sua sala. Use o reconhecimento facial das câmeras. Descubra quem ele é, onde mora, tudo. Quero expor esse vagabundo. Vou mostrar a todos o que acontece quando se mexe comigo. Vargas, um homem que apreciava a crueldade, sorriu. Considere feito, chefe. Heitor então foi mais longe. Ele convocou uma reunião com seus gerentes de confiança, o círculo interno que ele havia promovido com base na lealdade cega, não no mérito. Há um clima de insatisfação, disse ele. Sinto isso e sei que começou com aquele incidente. Quero que vocês identifiquem os elementos fracos em suas equipes. Pessoas que não estão alinhadas com nossa visão de força. Pessoas que murmuram nos corredores. Ele olhou para cada um deles. E vou dar um bônus generoso para o gerente que me trouxer o nome do funcionário mais desalinhado. Vamos fazer uma limpeza. A humilhação, antes focada em um único homem, agora se tornava uma caça às bruxas coletiva. Os gerentes, ansiosos para agradar e ganhar o bônus, se entreolharam com cumplicidade. A plateia de funcionários, antes passiva, agora era incentivada a se tornar cúmplice. O medo se espalhou pela empresa como um incêndio. Colegas que antes almoçavam juntos agora se olhavam com desconfiança. O ambiente de trabalho, que já era tóxico, tornou-se irrespirável. Ana não aguentou. A imagem do Sr. Roberto sendo maltratado e a subsequente glorificação do ato por Heitor a enojavam. Ela sentia que o silêncio a tornava cúmplice. Com o coração na boca, ela esperou Heitor sair para uma reunião externa e bateu na porta de sua sala. Apenas o gerente de operações, um homem chamado Cláudio, que ela considerava o menos cruel do círculo íntimo, estava lá. Cláudio, posso falar com você um minuto? Ela começou, a voz baixa. O que você quer, Ana? Sobre a reunião de hoje e o que aconteceu ontem. Você não acha que o Heitor passou dos limites? Aquele homem era um idoso. Ele não fez nada. Cláudio a interrompeu, olhando nervosamente para a porta. Ana, não se meta nisso. Heitor é o chefe. Ele sabe o que faz. Mas é errado, ela insistiu, a voz ganhando força.
Nós não podemos tratar as pessoas assim. Isso não é liderança, é tirania. Se ninguém disser nada, isso nunca vai parar. Por um segundo, ela viu uma faísca de concordância nos olhos de Cláudio. Ele parecia prestes a dizer algo. Por 30 segundos, Ana sentiu que poderia ter encontrado um aliado. Parecia que ia funcionar. Mas então, a porta do escritório se abriu. Heitor estava parado ali, o rosto uma nuvem de tempestade. Ele tinha esquecido uns papéis. Ele ouviu a última frase de Ana. O brilho nos olhos de Cláudio se apagou instantaneamente, substituído por pânico. "O que você disse?" Heitor perguntou, a voz perigosamente calma. Ana congelou. Cláudio, para se salvar, agiu rápido. "Ela estava me questionando, chefe, defendendo o vagabundo, dizendo que sua liderança é uma tirania." Ana olhou para Cláudio, incrédula. A traição a atingiu como um soco. Heitor caminhou lentamente até ela. "Então, temos uma traidora entre nós." A humilhação de Ana foi rápida e brutal. Heitor não a levou para uma sala privada. Ele a arrastou pelo braço para o meio do escritório aberto, onde todos pudessem ver. "Atenção a todos!" ele gritou, a voz ecoando pelo andar. "Quero que conheçam Ana. Ela acredita que sabe mais do que eu. Ela acredita que a compaixão pelos fracos é mais importante que os resultados desta empresa." Ele a empurrou para a frente. "Ela é o tipo de elemento fraco que eu mencionei hoje de manhã. Alguém que coloca os sentimentos acima do lucro. Alguém que não pertence à Nexus Tech." Ana estava paralisada pela vergonha. Ela podia sentir dezenas de olhos sobre ela. Alguns com pena, outros com medo e alguns, os mais leais a Heitor, com desprezo. "Você está demitida, Ana", disse Heitor, saboreando cada palavra. "Pegue suas coisas. Você tem 5 minutos para desaparecer da minha vista. E para garantir que você não contamine mais ninguém, sua saída será imediata." Ele fez um sinal para Vargas, o chefe de segurança, que se aproximou com 2 guardas. Eles a agarraram pelos braços, tratando-a como uma criminosa. "Isso é para que todos aprendam", continuou Heitor, o tom agora triunfante. "A lealdade aqui é a mim. Quem não estiver comigo está contra mim, e os meus inimigos eu esmago." Enquanto era arrastada para o elevador, passando pelas mesas de seus ex-colegas, ninguém ousou olhar em seus olhos. A plateia, antes passiva, agora a ignorava completamente, abandonando-a ao seu destino. As portas do elevador se fecharam, deixando-a em um silêncio ensurdecedor, quebrado apenas por seus próprios soluços. No andar que ela deixou para trás, Heitor estava no centro do escritório, vitorioso. Ele olhou para a equipe aterrorizada e disse, com um sorriso satisfeito, as palavras que selariam seu destino: "De volta ao trabalho." O relatório chegou no tablet de Sr. Roberto como um soco silencioso. Ele estava em sua biblioteca particular, um santuário de mogno e couro com vista para a imensidão cinza de São Paulo. A sala era seu refúgio, o lugar onde ele se desconectava do império que construiu para simplesmente ser um homem que amava livros e silêncio. Mas naquele dia, o silêncio era pesado, carregado com a toxicidade que emanava do documento digital em suas mãos. Dr. Matias havia sido rápido. O relatório continha transcrições, capturas de tela de mensagens internas e, o mais devastador, um vídeo curto gravado discretamente pelo celular de um funcionário anônimo, mostrando a humilhação pública e a demissão de Ana. Roberto assistiu à cena 2 vezes. A arrogância na voz de Heitor, a crueldade calculada, o medo nos olhos dos outros funcionários e, finalmente, o desespero no rosto de Ana enquanto era arrastada pelos seguranças. Aquele não era um ato de gestão, era um ato de pura tirania. Era o som de sua criação, a Nexus Tech, apodrecendo por dentro. Ele desligou o tablet e caminhou até a enorme janela. A cidade pulsava lá embaixo, indiferente. Por um momento,
Um cansaço profundo o abateu. Ele tinha 72 anos. Já tinha lutado suas batalhas, enfrentado preconceito, quebrado barreiras, construído do nada um conglomerado que empregava milhares. Talvez fosse hora de simplesmente vender sua participação, deixar Heitor se afogar em sua própria arrogância e se retirar para um lugar tranquilo, desistir. A ideia era tentadora. Ele poderia se aposentar, cuidar de seus netos, ler seus clássicos em paz. Por que continuar lutando? Mas então seu olhar caiu sobre uma fotografia emoldurada em prata em sua mesa. Nela, um jovem Roberto sorria ao lado de sua falecida esposa, ambos segurando o diploma universitário dele. Ele se lembrou das portas que se fecharam para ele por causa de sua cor, dos nãos que recebeu, da humilhação silenciosa que teve que engolir para sobreviver, para um dia vencer. Ele se lembrou da promessa que fez a si mesmo e a ela, que ele construiria um mundo onde o mérito, o caráter e a decência importassem mais do que a aparência ou a origem. Heitor não estava apenas destruindo uma empresa, estava cuspindo em tudo o que Roberto representava, em cada sacrifício que ele fez. A demissão de Ana não foi apenas uma injustiça contra uma jovem, foi um eco das injustiças que ele mesmo sofreu. O cansaço se dissipou, substituído por uma chama fria e antiga, a chama que o fez construir seu império. Ele não ia desistir, ele ia lutar. Ele pegou o telefone e fez a ligação. Matias, encontre a garota. O nome dela é Ana. Ofereça todo o nosso apoio. Ela será nossa testemunha principal. Dr. Matias era mais do que um advogado. Era um estrategista. Ele sabia que a palavra de Ana, por mais poderosa que fosse, precisava de uma base legal inatacável. Enquanto uma equipe de sua confiança localizava e acolhia a jovem demitida, Matias mergulhou nos arquivos digitais da Nexus Tech, usando os acessos de acionista majoritário que Roberto raramente exercia. Ele não procurava por assédio moral, que poderia ser subjetivo e difícil de provar. Ele procurava por algo concreto, algo que Heitor, em sua arrogância, certamente teria negligenciado. Ele passou horas vasculhando relatórios financeiros, projeções de lucros e e-mails internos. A princípio, tudo parecia impecável, polido demais. Heitor era esperto, mas Matias sabia que a arrogância gera desleixo. Ele começou a cruzar as datas dos relatórios de alta performance, com os registros de demissões e projetos cancelados. E então, ele encontrou uma pequena anomalia. Um projeto de software liderado por um desenvolvedor sênior que havia sido demitido sumariamente aparecia como concluído com sucesso em um relatório para investidores 3 semanas após a demissão de toda a sua equipe. Era impossível. Matias cavou mais fundo. Ele encontrou o e-mail de demissão do desenvolvedor e, em seguida, um outro e-mail enviado por Heitor a seu diretor financeiro. Incorpore os resultados parciais do projeto Ômega ao relatório trimestral. Arredonde para cima. Precisamos de uma vitória para apresentar ao conselho. Era isso. Não era apenas má gestão, era fraude. Uma mentira deliberada para inflar o valor da empresa e, consequentemente, o valor de seus próprios bônus. Uma pequena pista, mas era a ponta do iceberg. Era a prova de que a podridão não estava apenas na cultura, mas nos próprios fundamentos financeiros que Heitor apresentava com tanto orgulho. A esperança, antes uma pequena brasa, acendeu-se. Com a fraude, eles não precisariam apenas do testemunho de Ana sobre a cultura tóxica. Eles poderiam atacar o castelo de Heitor em seu alicerce. Matias sabia que precisava de mais. Precisava de alguém de dentro que pudesse confirmar e talvez encontrar outras fraudes. Ele olhou para o nome de Ana no relatório. Ela era a assistente pessoal de Heitor. Ela via tudo. Ela era a chave. Ele pegou o telefone e ligou para a equipe que a acompanhava. A menina está segura? Ótimo. Diga a ela que o doutor Matias está a caminho.
É hora de conversarmos sobre como vamos derrubar um rei. O encontro aconteceu em um lugar discreto, a suíte de um hotel de luxo, onde Ana jamais imaginaria entrar. Ela estava sentada em um sofá de veludo, ainda abalada, segurando uma xícara de chá que mal havia tocado. A porta se abriu e Dr. Matias entrou. Ele não era como os advogados da TV. Era um homem de meia idade, com um rosto gentil e olhos que transmitiam uma calma imediata. Ele não usava terno, mas uma camisa de linho simples. Ana, meu nome é Matias. Agradeço por concordar em me encontrar, disse ele sentando-se na poltrona à sua frente, mantendo uma distância respeitosa. Eu sei que você passou por um trauma e quero que saiba que você não está sozinha. Ana o olhou com desconfiança. Quem é você? Por que está me ajudando? Eu represento um grupo de investidores da Nexus Tech, explicou Matias. Um grupo que há muito tempo está preocupado com a direção que Heitor está tomando. O que ele fez com você e com o senhor na recepção foi a gota d'água. Ele se inclinou um pouco para a frente. Heitor acredita ser o dono absoluto da Nexus Tech. Ele está errado. Ele é um CEO, um funcionário e um que está prestes a ser responsabilizado por suas ações. Nós temos o poder de removê-lo, mas para fazer isso da maneira correta, sem destruir a empresa no processo, precisamos da sua ajuda. A credibilidade de Matias não vinha de sua fala, mas de sua serenidade. Ele apresentou documentos que provavam sua ligação com o conselho, mostrando a estrutura acionária que Heitor sempre escondeu da equipe. Nós vamos expor tudo, Ana, e queremos que você seja nossa principal testemunha. Oferecemos proteção total, apoio jurídico e uma compensação justa pelo que você passou. Mais do que isso, oferecemos a chance de fazer justiça. Pela primeira vez desde que fora arrastada para fora do escritório, Ana sentiu uma faísca de poder. Ela não era uma vítima indefesa, era uma peça-chave. Ela olhou para Matias, a hesitação em seus olhos sendo substituída por determinação. O que vocês precisam que eu faça? Ela perguntou. Matias sorriu, um sorriso genuíno. Primeiro conte-nos tudo, depois vamos destruí-lo. A conversa durou horas. Ana, sentindo-se segura, abriu o jogo. Ela detalhou a cultura de medo, as ideias roubadas, as humilhações privadas que nunca vieram à tona. E então, Matias mostrou a ela a anomalia que havia encontrado, o Projeto Ômega. Você se lembra disso, Ana? Ele perguntou. Os olhos de Ana se arregalaram. Lembro, o líder da equipe, Jonas, foi demitido por insubordinação. Na verdade, ele confrontou Heitor sobre prazos irrealistas. Heitor o demitiu e depois, meu Deus, ela colocou a mão na boca. Heitor me pediu para arquivar os relatórios de progresso do projeto. Ele disse que eram irrelevantes, mas eu vi os números. O projeto estava com 40% de conclusão, no máximo, e ele reportou como 100%. A raiva no rosto de Ana era fria e pura. O medo havia desaparecido completamente, substituído por uma fúria justa. Ela percebeu a verdadeira extensão da traição de Heitor. Ele não era apenas um tirano, era um fraudador. Ele não estava apenas humilhando pessoas, estava enganando os investidores, as mesmas pessoas que lhe deram a oportunidade de construir seu reino. Tem mais, disse Ana, a voz firme. Ele faz isso o tempo todo. Ajustes de performance, ele chama. Ele tem uma pasta separada em seu servidor pessoal, criptografada. É onde ele guarda os relatórios reais. Ele os chama de rascunhos da realidade. Um brilho intenso surgiu nos olhos de Matias. Era o cheiro de sangue na água. Rascunhos da realidade, ele repetiu quase com reverência. A arrogância dele será sua ruína. Você sabe a senha? Não, admitiu Ana. Mas eu sei a pergunta de segurança. É o nome de seu primeiro animal de estimação. Um cachorro que ele tinha quando criança. O nome era Aquiles.
O plano começou a se formar na mente de Matias, claro e letal. Eles não precisavam mais apenas de testemunhos. Eles tinham um caminho direto para a prova definitiva. Conseguir acesso ao servidor pessoal de Heitor era arriscado, mas Matias tinha os melhores em sua equipe. Um hacker ético, trabalhando remotamente de um local seguro, levou menos de 10 minutos para contornar as defesas da rede da Nexus Tech e chegar à porta do servidor de Heitor. A senha, como esperado, era complexa, mas a pergunta de segurança estava lá, exatamente como Ana descreveu. Nome do seu primeiro animal de estimação? O hacker digitou Aquiles, acesso concedido. A pasta Rascunhos da Realidade estava lá. Dentro, um tesouro de fraudes, relatórios de lucros inflados, números de usuários manipulados, projetos fracassados listados como sucessos retumbantes. Era um diário completo da vida dupla da Nexus Tech. A prova era irrefutável, um nocaute. Matias e Ana, observando tudo em uma tela na suíte do hotel, se entreolharam. Era o momento eureka. Eles tinham tudo. Quando e onde? Perguntou Ana, a voz quase um sussurro. Matias sorriu. Heitor convocou uma reunião com todos os acionistas para a próxima semana. Ele quer anunciar a bem-sucedida aquisição de uma startup menor, usando os lucros fraudulentos como prova de força. Será o palco perfeito. Ele olhou para a tela, onde os arquivos estavam sendo copiados para um drive seguro. Ele vai entrar naquela reunião esperando aplausos. Em vez disso, ele encontrará seu julgamento. A armadilha estava pronta. A semana passou em um borrão de preparação. Matias preparou uma apresentação devastadora. Ana gravou um depoimento em vídeo, calmo e detalhado, para ser usado caso ela se sentisse intimidada demais para falar ao vivo. Tudo estava pronto. Na noite anterior à reunião, no entanto, o plano quase desmoronou. Cláudio, o gerente que traiu Ana, ligou para Heitor. Chefe, estou com um mau pressentimento sobre essa reunião de acionistas, disse ele, a voz nervosa. Ouvi um boato de que o grupo que enviou aquele e-mail vai fazer um movimento hostil. A arrogância de Heitor o cegou. Deixe que tentem, Cláudio. Eu vou esmagá-los na frente de todos. Ninguém tem poder para me desafiar. Mas a semente da desconfiança foi plantada. Heitor, por precaução, pediu a Vargas que reforçasse a segurança e instruiu sua equipe de TI a fazer uma varredura nos servidores, procurando por atividade suspeita. O hacker de Matias enviou um alerta. Eles estavam sendo caçados. Por um momento, a tensão na suíte do hotel era insuportável. Eles poderiam ser descobertos antes do golpe final, mas o hacker era bom. Ele criou um rastro falso, levando a equipe de TI de Heitor a um beco sem saída digital, uma caça a um fantasma em servidores na Islândia. O perigo passou por pouco. Na manhã seguinte, Matias encontrou-se com Ana e Sr. Roberto no lobby do prédio onde a reunião aconteceria. Roberto, pela primeira vez, estava vestido com um de seus ternos impecáveis, exalando uma autoridade silenciosa. Ele colocou uma mão no ombro de Ana. Você está pronta? Ele perguntou, a voz gentil. Ana respirou fundo. Olhou para o homem que fora humilhado e que agora orquestrava a justiça e acenou com a cabeça. Sim, estou pronta. Matias olhou para os dois. Heitor já está lá em cima, se preparando para o show. Vamos entrar. Enquanto caminhavam em direção ao elevador, a adrenalina era palpável. Era agora ou nunca. Se a jornada de Roberto e Ana está tocando você, deixe seu like para nos dar força. E me conta nos comentários de qual cidade você assiste. Eu leio e respondo todos. Os dias que antecederam a reunião de acionistas foram uma sinfonia de preparação meticulosa, regida pela batuta calma e precisa de Dr. Matias. O quartel-general da operação continuava sendo a suíte de hotel, agora transformada em uma sala de guerra. Mapas da estrutura corporativa, fotos dos membros do conselho e cronogramas detalhados cobriam as paredes.
Senhor Roberto, Dr. Matias e Ana trabalhavam em perfeita harmonia, cada um reunindo uma peça da armadilha. A tarefa de Roberto era a mais delicada. Ele passou 2 dias ao telefone, em conversas privadas com membros neutros do conselho. Ele não revelou sua identidade como o idoso humilhado, mas se apresentou como o porta-voz do acionista majoritário anônimo, o lendário fundador que todos sabiam existir, mas que nunca haviam conhecido. Com sua voz calma e carregada de autoridade, ele não fez acusações diretas. Em vez disso, ele plantou sementes de dúvida. Gostaria que o senhor prestasse atenção especial à seção de crescimento de usuários no relatório de Heitor, dizia ele a um. Compare-a com os dados de mercado que lhe enviei. Para outra, ele dizia, observe a reação de Heitor quando o tema cultura da empresa for levantado. Apenas observe. Ele não estava pedindo votos, estava pedindo atenção. Estava preparando a plateia para o espetáculo, garantindo que eles não vissem apenas uma acusação, mas a verdade se revelando por si mesma. Enquanto isso, Matias focava na arma do crime. Ele e o hacker ético organizaram os rascunhos da realidade em uma apresentação clara e devastadora. Gráficos lado a lado mostravam a realidade versus a fraude. E-mails comprometedores eram destacados. Cada mentira de Heitor era metodicamente desmontada por uma prova irrefutável. A apresentação foi salva em um pendrive de aparência inofensiva, uma bomba relógio digital. Ana, por sua vez, tinha o papel mais difícil. Ela precisava se preparar para o confronto. Matias a treinou. Não para ser uma atriz, mas para ser ela mesma, para contar sua história com a força da verdade. Eles ensaiaram o depoimento. Não se concentre na raiva, Ana, aconselhava Matias. Concentre-se nos fatos, na humilhação. Deixe que a injustiça fale por si mesma. Eles escolheram o momento perfeito. A reunião de acionistas, um evento anual que Heitor transformara em seu palco pessoal, transmitido ao vivo para os funcionários de alto escalão da empresa, como um imperador se exibindo para sua corte. Seria uma queda em praça pública. Na véspera da reunião, o último obstáculo surgiu, mais perigoso do que a varredura nos servidores. Vargas, o chefe de segurança, finalmente conseguiu um resultado da busca por reconhecimento facial. A imagem de Sr. Roberto na entrada da Nexus Tech foi cruzada com um banco de dados de figuras públicas. O resultado apareceu na tela de Vargas. Roberto Alves, fundador e acionista majoritário do Grupo Alves. Vargas sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O homem que ele e seu chefe haviam humilhado e expulso era essencialmente o dono de tudo. Em pânico, ele ligou para Heitor. Chefe, temos um problema gigantesco. Heitor, que estava provando o terno para a reunião do dia seguinte, respondeu com impaciência. O que foi agora, Vargas? O velho, o mendigo, eu sei quem ele é. Vargas engoliu em seco. É Roberto Alves. Houve um silêncio mortal do outro lado da linha. Por um longo momento, Heitor não disse nada. O universo inteiro parecia ter parado. A arrogância, a confiança, tudo se desfez em um instante, substituído por um terror puro e gelado. Isso é impossível, gaguejou Heitor. É um erro? Não é, chefe. A biometria não mente, é ele. Heitor desligou o telefone, as mãos tremendo. Ele olhou para seu reflexo no espelho. O terno caro, o relógio de luxo, tudo parecia uma fantasia ridícula. Ele estava acabado. Sua primeira reação foi fugir, cancelar a reunião, esvaziar suas contas e desaparecer. Mas para onde? O alcance de Roberto Alves era global. Não havia lugar para se esconder. A segunda reação foi tentar consertar. Ligar, implorar, se humilhar. Mas ele sabia que era tarde demais. A crueldade que ele demonstrou não tinha perdão. Então, a terceira reação, nascida do desespero, tomou conta.
Ele não podia vencer, mas talvez pudesse destruir tudo junto com ele. Ele ligou para sua equipe de TI. Eu quero que vocês apaguem os servidores, todos eles. Agora, digam que foi um ataque hacker. Mas era tarde. Matias, prevendo um movimento desesperado, já havia instruído seu hacker a isolar os arquivos originais e criar um espelho dos servidores. A equipe de Heitor estava tentando apagar cópias. A prova real já estava segura no bolso de Matias. Na manhã seguinte, Heitor entrou na sala de reuniões como um fantasma. Pálido, os olhos fundos, ele sabia que estava caminhando para sua própria execução. Do outro lado da cidade, Roberto, Matias e Ana entravam no carro. Ele sabe, disse Matias, que havia sido alertado sobre a descoberta de Vargas. Isso muda alguma coisa? Perguntou Ana nervosa. Roberto, sentado ao lado dela, respondeu com uma calma que parecia vir do centro da terra. Não, apenas torna a queda dele mais consciente e talvez mais merecida. Eles seguiram em direção ao confronto final. Heitor subiu ao pódio. A sala de reuniões estava cheia, os rostos dos acionistas e membros do conselho o encarando. A transmissão ao vivo para os gerentes da Nexus Tech já havia começado. Ele sabia que Roberto estava na sala. Ele o viu entrar, não como o idoso frágil, mas como o titã dos negócios que ele era, acompanhado por Matias e Ana. O terror que sentiu na noite anterior deu lugar a uma última e desesperada cartada. A negação total, a arrogância como escudo final. Se ia cair, cairia como um rei, não como um covarde. Ele forçou um sorriso, o mesmo sorriso predatório que usava para fechar negócios. Senhoras e senhores, bem-vindos, começou ele, a voz surpreendentemente firme. É um prazer tê-los aqui para celebrar mais um trimestre de sucesso sem precedentes na Nexus Tech. Ele iniciou sua apresentação, os slides mostrando os gráficos fraudulentos, as métricas infladas. Ele falava com uma confiança febril, como um ator em seu último ato. Ele sabia que os números eram mentiras, mas os apresentava como verdades absolutas. Então, ele se desviou do roteiro. Ele olhou na direção de Roberto sem encará-lo diretamente. Recentemente, ouvi rumores, sussurros nos corredores, tentativas de minar nossa liderança, de questionar nossos métodos. Ele riu, um som oco e sem alegria. Deixem-me ser claro. A Nexus Tech prospera porque somos fortes, porque não temos medo de tomar decisões difíceis, porque removemos os fracos e promovemos os leais. Seu olhar passou por Ana, que o encarou sem piscar. Há quem chame isso de arrogância. Eu chamo de liderança. Há quem chore por humanidade no mundo dos negócios. Eu choro por resultados. E os meus resultados, como podem ver, são impecáveis. Ele gesticulou para a tela, onde um gráfico mostrava uma curva de lucro ascendente e fictícia. Ele se sentia poderoso novamente, a adrenalina da mentira entorpecendo seu medo. Ele estava no controle de sua narrativa, mesmo que ela fosse uma fantasia. Ele decidiu terminar com uma frase que, em sua mente, era um desafio final, uma demonstração de poder supremo. Ele olhou para a plateia, o queixo erguido. Podem questionar meus métodos, mas não podem questionar meu sucesso. No final do dia, os números não mentem. Esta empresa, seu sucesso, seus lucros, esta empresa sou eu. O silêncio que se seguiu à declaração de Heitor foi quebrado pela voz calma de Dr. Matias. Uma apresentação impressionante, Sr. Heitor, especialmente a última frase. Os números não mentem. Concordo plenamente. Matias se levantou, segurando o pequeno pendrive. É por isso que eu gostaria de apresentar alguns outros números. Os números da realidade. Antes que Heitor pudesse protestar, Matias conectou o pendrive ao sistema. A tela atrás de Heitor piscou, e a apresentação corporativa foi substituída por um slide simples, com 2 gráficos lado a lado.
De um lado, disse Matias, apontando com um laser, temos o crescimento de usuários que o senhor Heitor acabou de apresentar. Do outro, os dados reais, extraídos de seus servidores esta manhã. A diferença era gritante. Uma curva era uma subida íngreme, a outra, uma linha quase plana, com picos e vales. Murmúrios encheram a sala. Heitor ficou branco. Isso é uma montagem. É um ataque. Meus servidores foram hackeados. Ele gaguejou, a fachada de confiança se desfazendo. Hackeados ou acessados com a senha Aquiles, rebateu Matias, sem alterar o tom de voz. Heitor recuou como se tivesse levado um soco. O nome do seu cachorro de infância, dito em voz alta naquela sala, era a prova de que seu mundo interior havia sido invadido. A negação morreu em seus lábios. Matias avançou para o próximo slide. E-mails. A ordem de Heitor para arredondar para cima os resultados do projeto Ômega. A instrução para arquivar os relatórios verdadeiros. Isso é tirado de contexto, gritou Heitor, a voz esganiçada. É uma prática de negócios normal. Projeções, não quando os projetos são apresentados a investidores como concluídos, disse Matias. E então ele apresentou a segunda prova. A tela mudou novamente, agora mostrando o rosto de Ana em um vídeo pré-gravado. Com uma calma devastadora, ela contou sobre a cultura de medo, sobre as ideias roubadas, sobre a pasta Rascunhos da Realidade. E então a imagem mudou para o vídeo da câmera de segurança. A sala inteira assistiu em silêncio à cena de Heitor rosnando, agarrando o braço de um idoso e o expulsando. A humilhação era explícita, inegável. E então, a câmera do vídeo deu um zoom no rosto do idoso. A imagem congelou. Matias deixou o silêncio pairar por um momento. Muitos de vocês, nesta sala, se perguntaram por anos sobre o paradeiro do fundador deste conglomerado. Um homem que valoriza a discrição, mas, acima de tudo, o caráter. A porta da sala de reuniões, nos fundos, se abriu. E senhor Roberto, que havia saído discretamente, entrou novamente caminhando lentamente pelo corredor central. Heitor se virou. Seu olhar encontrou o do homem que ele havia chamado de mendigo. O reconhecimento e o terror absoluto tomaram conta de seu rosto. As rachaduras em sua armadura não eram mais rachaduras. Eram uma cratera. Ele estava nu, exposto, e o julgamento havia apenas começado. O silêncio na sala de reuniões era diferente de qualquer silêncio que Heitor já havia experimentado. Não era um silêncio de respeito ou de atenção. Era um silêncio pesado, denso, o som coletivo de dezenas de mentes processando uma revelação sísmica. O homem que eles conheciam como uma lenda reclusa, o arquiteto de fortunas, era o mesmo homem que o protegido deles havia humilhado publicamente. O choque inicial deu lugar a um murmúrio baixo, que começou nos cantos da sala e se espalhou como um incêndio em pasto seco. É ele! Roberto Alves! Sussurrou um membro do conselho, o rosto pálido. Meu Deus, o que ele fez? Disse outra, olhando de Heitor para Roberto, o horror estampado em seu rosto. Os aliados mais próximos de Heitor, os executivos que ele havia promovido e que riam de suas piadas cruéis, agora recuavam em suas cadeiras. Eles evitavam seu olhar, seus rostos uma mistura de medo e autoproteção. A lealdade que Heitor tanto pregava, construída sobre o medo e o oportunismo, evaporou em um instante. Um de seus diretores mais leais, um homem que devia toda a sua carreira a Heitor, discretamente empurrou sua cadeira para trás, criando uma distância física, como se a desgraça de Heitor fosse contagiosa. A plateia, que minutos antes ouvia passivamente a defesa arrogante de Heitor, agora se virava contra ele. Os olhares não eram de pena, mas de desprezo e raiva. Eles não foram apenas enganados por um fraudador.
Foram cúmplices, por omissão, da humilhação do próprio homem a quem deviam sua riqueza. A transmissão ao vivo para os gerentes da Nexus Tech ainda estava ativa. Nos escritórios da empresa, o choque era ainda maior. Dezenas de funcionários assistiam em suas telas, primeiro em descrença, depois em uma explosão de conversas e mensagens. A máscara do tirano havia caído, revelando não um líder forte, mas um menino assustado e cruel. De volta à sala de reuniões, a virada foi completa. Um dos membros mais antigos do conselho, um homem que raramente falava, levantou-se. "Heitor", disse ele, a voz ressoando com uma autoridade recém-descoberta. "Acho que você nos deve mais do que uma explicação." Heitor olhou ao redor, procurando um rosto amigo, um olhar de apoio. Não encontrou nenhum. Ele estava sozinho, uma ilha de desespero cercada por um mar de rostos hostis. Ele tentou falar, mas nenhum som saiu. Sua garganta estava seca, sua mente em branco. Sua única reação foi um passo instintivo para trás, um recuo, um desejo desesperado de fugir do julgamento que o cercava. A tentativa de fuga de Heitor foi patética. Ele se virou, como se fosse sair correndo do pódio, mas suas pernas tremeram e ele tropeçou no degrau, caindo de forma desajeitada. O som de seu corpo batendo no chão foi o único ruído na sala. Foi a queda literal que precedeu a queda final. Ele se levantou rapidamente, o rosto vermelho de humilhação, o terno caro amassado. Desesperado, ele tentou seu último recurso, a súplica. Ele olhou diretamente para Sr. Roberto, os olhos arregalados de pânico. "Sr. Alves." "Roberto, por favor." Ele implorou, a voz agora um gemido que mal era audível. "Foi um erro, um terrível mal-entendido. Eu não sabia. Se eu soubesse quem o senhor era..." A confissão foi a pá de cal em seu caixão. A frase, "se eu soubesse quem o senhor era", pairou no ar. Uma admissão explícita de que a crueldade era aceitável, desde que fosse dirigida aos anônimos, aos impotentes. Roberto deu um passo à frente. Ele não gritou. Sua voz era baixa, mas cortava o ar como um bisturi. "Você não entendeu nada, rapaz", disse ele, e pela primeira vez havia uma ponta de aço em sua calma. "O problema não é que você me humilhou. O problema é que você humilharia qualquer um. O problema é o que você se tornou. Você construiu seu castelo sobre a decência que eu lhe ensinei a ter, e depois usou as pedras desse castelo para esmagar as pessoas." Roberto se virou para o conselho. "Este homem não violou apenas nosso código de conduta. Ele violou a alma desta empresa. Proponho uma votação imediata para sua destituição sumária de todos os cargos e a abertura de um processo criminal por fraude." Não houve debate. A votação foi unânime, um coro de sims que martelaram os pregos no caixão de Heitor. "Está decidido", disse o membro mais antigo do conselho. Ele fez um sinal para a equipe de segurança no fundo da sala. 2 guardas uniformizados, os mesmos que haviam arrastado Ana, agora caminhavam em direção a Heitor. Heitor olhou para os guardas, para o conselho, para Roberto. Não havia mais luta nele, apenas um vazio. Ele não disse mais nada. Ele permitiu que os guardas o escoltassem para fora da sala, passando pelo mesmo corredor por onde Roberto havia entrado em triunfo. A porta se fechou atrás dele, selando seu destino. Na sala, um silêncio profundo se instalou novamente. Não era mais um silêncio de choque, mas de resolução. A batalha havia terminado. Senhor Roberto não sorriu. Ele não celebrou. Ele apenas ficou parado, respirando fundo, o peso de anos parecendo ter sido tirado de seus ombros. Ele olhou para Ana, que assistia a tudo com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Eram lágrimas não de tristeza, mas de alívio. A justiça, tardia e dolorosa, havia finalmente sido feita. Ainda na sala de reuniões, o ar pesado do clímax começou a se dissipar, substituído por uma calma funcional. Membros do conselho conversavam em voz baixa, planejando os próximos passos, a transição,
O comunicado à imprensa. O nome de Heitor já era tratado como um passado distante, um erro a ser corrigido. Senhor Roberto permaneceu em seu lugar, observando a máquina que ele criou começar a se curar. Ele não participou das discussões. Sua parte estava feita. Dr. Matias se aproximou dele. Conseguimos, Roberto. Roberto acenou com a cabeça, um aceno lento e cansado. Sim, conseguimos. Seus olhos procuraram por Ana, que ainda estava perto da porta como se não tivesse certeza se pertencia àquele lugar. Roberto caminhou até ela, sua presença imponente agora suavizada por um calor paternal. Ana, disse ele, a voz gentil, o que você fez hoje exigiu uma coragem que poucos possuem. Você foi a voz da consciência desta empresa quando ela havia perdido a sua. Eu só fiz o que era certo, ela sussurrou, enxugando as lágrimas. Fazer o que é certo, especialmente quando é difícil, é a definição de caráter, respondeu Roberto. A Nexus Tech precisa de um novo começo, e um novo começo precisa de um novo tipo de liderança. Ele olhou para o conselho e depois de volta para ela. Eu acabei de recomendar ao conselho a criação de um novo cargo, diretora de cultura e ética, alguém com poder de veto sobre contratações e demissões, para garantir que o que aconteceu aqui nunca mais se repita. E eu recomendei você para o cargo. Ana ficou boquiaberta. Eu? Mas eu não tenho experiência. Você tem a experiência mais importante de todas, interrompeu Roberto. Você sabe o que é certo e tem a coragem de lutar por isso. O resto você aprenderá. Ele deu um pequeno sorriso. A empresa está em boas mãos. Sem mais palavras, ele se virou e caminhou para fora da sala, deixando para trás o império que acabara de salvar de si mesmo. Ele não queria glória nem agradecimentos. Ele só queria voltar para sua biblioteca, para o silêncio e para seus livros. Dias depois, o contraste era gritante. Uma nota curta em um jornal de negócios mencionou a saída abrupta de Heitor da Nexus Tech, citando diferenças irreconciliáveis com o conselho. Uma cena rápida e anônima o capturaria semanas mais tarde. Heitor, vestindo roupas comuns, o rosto abatido e mais velho, tentando entrar em um prédio de escritórios para uma entrevista de emprego em uma empresa de segundo escalão. O segurança o barrou na recepção, pedindo que ele esperasse do lado de fora, na calçada. A humilhação, antes uma arma que ele empunhava, agora era o ar que ele respirava. A satisfação de sua queda foi breve, um eco rápido que logo se dissipou. A verdadeira história estava acontecendo nos corredores da Nexus Tech. Ana, em sua nova sala, que por ironia era a antiga sala de Cláudio, o gerente que a traiu, liderava sua primeira reunião. A equipe, composta por funcionários de vários departamentos, estava visivelmente tensa, esperando uma nova forma de tirania. Mas Ana não se sentou na cabeceira da mesa. Ela se sentou no meio deles. Ela não ditou ordens, ela fez perguntas. O que podemos fazer para tornar este um lugar onde vocês queiram trabalhar? Ela perguntou. Quais são as ideias que vocês tiveram e que foram ignoradas? A princípio, houve silêncio. Mas então, um jovem desenvolvedor, o mesmo que havia gravado o vídeo da demissão de Ana, falou hesitantemente sobre um projeto pessoal que poderia melhorar a eficiência da empresa. Heitor teria roubado a ideia ou a descartado. Ana ouviu atentamente, fez anotações e, ao final, disse: Ótimo, monte uma equipe. Você tem o orçamento. Apresente-me um protótipo em 1 mês. A mudança na atmosfera foi imediata. A tensão deu lugar a uma energia cautelosa, mas esperançosa. Ela não estava apenas mudando as regras, estava mudando o jogo. Estava substituindo o medo pela confiança, a competição pela colaboração. A vida nova da empresa não era sobre lucros inflados, mas sobre valor real,
construído por pessoas que se sentiam valorizadas. Cerca de um mês depois, Ana estava saindo do prédio no final de um longo dia. Ela se sentia exausta, mas de uma forma boa. O cansaço de quem constrói, não de quem sobrevive. Ao se aproximar da porta giratória, ela viu uma cena que era um espelho distorcido do início de tudo. Um entregador de comida, um jovem de aparência cansada, se atrapalhou com os pacotes e deixou cair uma caixa de pizza no chão impecavelmente limpo do hall de entrada. O queijo e o molho se espalharam pelo mármore. O segurança da recepção, um recém-contratado, imediatamente se levantou, o rosto uma carranca. "Ei, olhe a bagunça que você fez! Você vai pagar por isso!" Ele começou a gritar. O jovem entregador encolheu-se, o rosto vermelho de vergonha, começando a catar as fatias caídas com as mãos. Por um instante, o tempo pareceu voltar. A mesma arrogância, a mesma humilhação por um erro simples. Mas desta vez foi diferente. Ana caminhou calmamente até a cena. "Está tudo bem", disse ela ao segurança, a voz firme, mas sem raiva. "Acidentes acontecem." Ela então se agachou ao lado do entregador. "Não se preocupe com isso. Deixe que a equipe de limpeza cuida." Ela tirou a carteira. "Quanto era a pizza? E qual era o endereço da entrega? Nós vamos pagar por esta e pedir uma nova para o cliente." O jovem a olhou, chocado. O segurança recuou, confuso. Ana simplesmente sorriu para o entregador, um sorriso genuíno de compaixão. Naquele ato simples, ela provou que a transformação era real. Não era um memorando corporativo ou uma nova regra. Era uma ação. Ela se levantou, sentindo um tipo de paz que não sentia há muito tempo. A verdadeira vitória não foi a queda de Heitor. Foi a certeza de que ela e a empresa que agora a ajudava a liderar nunca mais permitiriam que a história se repetisse. A história de Roberto e Heitor é um lembrete brutal de que o verdadeiro poder não reside na capacidade de humilhar, mas na força do caráter para se elevar acima da humilhação. Nos negócios e na vida, a arrogância é uma armadura de vidro. Parece forte, mas se estilhaça ao primeiro impacto com a verdade. Heitor acreditava que sua autoridade vinha de seu título, de seu terno caro e de sua capacidade de inspirar medo. Ele estava errado. Sua autoridade era um empréstimo concedido por aqueles que ele desprezava, e foi revogada no momento em que ele provou não ser digno dela. Roberto, por outro lado, entendeu uma lição fundamental. O respeito não pode ser exigido, apenas conquistado. Sua fortuna lhe deu influência, mas foi sua decência que lhe deu poder real. Ele não precisou levantar a voz para derrubar um tirano. Ele apenas precisou expor a verdade e deixar que o peso do caráter de cada homem determinasse seu destino. Esta não é apenas uma história sobre um bilionário disfarçado. É uma história sobre cada um de nós, sobre as escolhas que fazemos quando ninguém está olhando, sobre como tratamos o garçom, o entregador, a pessoa que limpa nosso escritório. É nesses pequenos momentos que nosso verdadeiro eu é revelado. A jornada de Ana nos mostra que uma única voz, armada com coragem e convicção, pode iniciar uma revolução. Ela nos lembra que o silêncio diante da injustiça é uma forma de cumplicidade. E que a verdadeira força não está em evitar a queda, mas em como nos levantamos depois dela. Então, a pergunta que fica é: o que você faria? Você seria um Heitor, cego pela ambição? Um funcionário silencioso, paralisado pelo medo? Ou você seria uma Ana, disposto a arriscar tudo pelo que é certo? A justiça foi feita para Heitor. Se você acredita que sim, que ele colheu exatamente o que plantou, comente a palavra sim aqui embaixo. Queremos saber sua opinião. Sua voz é importante para nós. E se esta história ressoou em você, se você acredita que mais pessoas precisam ser lembradas do poder da humildade e da coragem,
Compartilhe este vídeo com um amigo ou familiar. Ajude-nos a espalhar essa mensagem. E claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative o sininho. Temos muitas outras histórias como esta, prontas para inspirar, chocar e fazer você pensar. Obrigado por assistir.